E aí galera, beleza? O tema do vídeo de hoje é: deu ruim na bolsa, e agora? Bom, recentemente a gente teve um fato que aconteceu dentro do Brasil e que fez com que a bolsa caísse muito num período curto de tempo, né? E aí a gente resolveu gravar esse vídeo contando por que isso acontece e como que você pode se prevenir desse tipo de acontecimento. É claro que o que aconteceu aqui dentro do Brasil foi uma coisa que por muitos era visto como impossível de acontecer, que uma greve de caminhoneiros fosse tomar uma proporção tão grande quanto tomou, que tivesse toda uma crise de abastecimento de combustível, de alimentação, enfim, de todos os produtos que são transportados pelas rodovias. E aí, um reflexo disso foi que a bolsa começou a derreter, né? Porque os investidores que tinham o seu dinheiro nessas posições resolveram sair para ficar de fora e não correr o risco de perder. E aí isso acentuou ainda mais a queda de preços. E o que você pode fazer para se proteger? Bom, antes de responder essa pergunta, a gente precisa dar um passinho atrás e tentar entender o que acontece, né, que leva os preços a caírem dessa maneira. Bom, como você já deve saber, grande parte da nossa bolsa é capital estrangeiro. Então são investidores americanos, investidores europeus que investem em empresas brasileiras. E assim, basicamente, quando uma situação de incerteza dessa se consolida, que foi o caso dessa greve dos caminhoneiros, e que foi o caso também do 18 de maio de 2017, que foi lá a delação do Temer, né? A primeira coisa que o investidor estrangeiro faz é tirar o dinheiro dele da nossa bolsa. Uma vez que esse risco se torna maior do que o que ele estava preparado para enfrentar, ele sai da posição, né? Ele vende. E aí essa venda em massa, né, muitos investidores querendo vender, puxa os preços para baixo. Então daí o que começa caindo, cai ainda mais e continua caindo, que foi exatamente isso que aconteceu, né? É como se você tivesse, tipo, várias coisas iguais que você quisesse vender, mas não tem ninguém interessado em comprar. Então você começa a baixar o preço para tornar aquilo mais atrativo. E daí, ainda assim, ninguém quer comprar, e daí você abaixa mais o preço. E é mais ou menos isso que acontece, né? As pessoas vão abaixando o preço que elas estão dispostas a aceitar pelo valor do papel, até que a Petrobras chegou a cair quase 50% em poucas semanas, né? Então, tipo, foi um fato, assim, que derreteu a bolsa, né? E assim, a diferença do que aconteceu com essa crise do abastecimento e do diesel pro 18 de maio, que foi a data da delação, é a velocidade e a proporção do movimento. Então, na situação da delação, foi uma notícia que da noite para o dia transformou o Brasil inteiro em uma incerteza. Então, o mercado encarou isso como uma luz vermelha que se acendeu, então todo mundo quis sair imediatamente da posição. Então, a bolsa, em um dia, perdeu muito valor. E dessa última vez, a bolsa chegou a cair 20% em aproximadamente um mês, né? Então, cai bastante. E aí, o que você tem que tomar o cuidado é de saber escolher os seus investimentos baseado no desempenho dele, tanto nos momentos bons quanto nos momentos de crise, porque você nunca sabe quando que vai acontecer a próxima crise, né? Então é importante que você leve isso em conta, tipo, como é que se comportou esse tipo de investimento durante aquelas situações que até então eram consideradas impossíveis de acontecer, e aí a partir daí tentar montar uma carteira que seja mais robusta, que na média ela tenha um desempenho bom. Essas duas situações eram muito improváveis de se consolidarem, mas você pode ver que acontece, né? E o tempo que separou uma da outra foi um pouquinho mais do que um ano, né? Então, assim, o improvável na bolsa acontece o tempo todo. É isso, sem falar de crises econômicas num cenário mais global. Então, por exemplo, em 2008, quando teve aquela crise mundial bem forte, a bolsa daqui também respondeu. Mas, assim, a velocidade com que os preços foram caindo foi se consolidando conforme a crise foi se espalhando pelo mundo inteiro, né? Não foi assim, tipo, em um mês, em um dia. Foi tipo um cenário que foi caindo, 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 caindo.
Daí, pô, estamos em crise, né? E aí, nesses cenários, você tem até um tempo para refletir se você quer mesmo continuar posicionado nesses investimentos, se você vai querer liquidar a posição antes. Enfim, você tem para onde fugir porque você tem um tempo maior de se preparar, né? Mas nesses cenários, assim, tipo, bah, aconteceu alguma coisa, daqui 3 dias não vai ter mais gasolina. Ai, meu Deus, tipo, não tem como prever isso, né? E assim, falando em crise, uma coisa que acontece é que, como a gente falou que acontece na Bolsa Brasileira, que o investidor estrangeiro tira dinheiro quando ele tem alguma incerteza sobre o que pode vir a acontecer, no cenário de crise isso acontece em escala global. Então, assim, o investidor estrangeiro, ele vai tirar dinheiro primeiro dos países emergentes, que são os países de maior risco. Então, tipicamente, em uma crise, os países emergentes são os primeiros a sofrer. Por outro lado, as economias desenvolvidas, tipo Estados Unidos, Europa, Canadá, são as últimas a enfrentarem a crise, né, propriamente. E isso acontece porque o investidor americano, por exemplo, ele vai tirando dinheiro das dúvidas, né, dos países emergentes. Então ele vai vender as posições em Brasil, as posições em China, as posições em África do Sul. E a última coisa que ele vende são as posições no próprio mercado americano, porque teoricamente é o mercado mais capaz de enfrentar uma situação de adversidade econômica. E assim, quando o mercado está subindo, quando as economias estão crescendo, é muito fácil ganhar dinheiro, principalmente no mercado de ações, porque a tendência geral é que está subindo. Então, basicamente, na média, você pode fazer uma simplificação e dizer que o mercado está subindo e que todas as ações estão subindo. E aí, tipo, mesmo que você não tenha uma estratégia super especial, que você tenha demorado muito tempo para elaborar, que seja bem robusta, mesmo que seja uma estratégia mais ou menos, você vai ganhar dinheiro porque o mercado está subindo e porque, na média, os preços estão se valorizando. Só que quando você tem uma crise, pode ser que isso não aconteça mais, porque você não tem uma estratégia que você teve o cuidado de analisar esses cenários de crise, ver como é que desempenha essa estratégia em momentos ruins. Então, provavelmente você está sujeito a um risco muito maior do que você acreditava, porque você começou a ganhar dinheiro e pensou, a estratégia é boa. Mas você teve o cuidado de olhar se essa estratégia é boa quando a bolsa tá subindo e quando a bolsa tá caindo? Porque, tipo, os preços caem de uma vez, né? E aí, tudo que você demorou muitos meses para conseguir lucrar, você pode perder em poucas semanas. Então, é importante que você tenha esse cuidado na hora de fazer uma escolha dos investimentos que compõem a sua carteira. Tentar equilibrar investimentos que desempenhem bem quando a bolsa está indo bem e investimentos que não tenham nenhuma relação com a bolsa. Então, talvez seja uma estratégia interessante investir em renda fixa, investir uma parcela em câmbio, investir uma parcela em ações. Enfim, isso é assunto para outro vídeo, mas o que você tem que se preocupar é de montar uma carteira que seja a prova de crises, né? Meu, e assim, ó, presta atenção. Presta atenção nisso, que isso é muito importante. Quando a bolsa está indo bem, tá todo mundo ganhando dinheiro, tipo, não importa o que você compra, você valoriza e você ganha dinheiro e você acha que aquilo é uma maravilha, que é o melhor investimento do mundo, as pessoas, de maneira geral, ficam muito otimistas. Então, assim, quando a bolsa estava subindo em 2017, estava indo super bem, assim, tinha analista falando que a bolsa ia chegar em 150 mil pontos, que é tipo, que o negócio ia decolar, assim, sabe? Pode ser que isso aconteça mesmo, mas o cuidado que você tem que ter é de sempre fazer essa análise do e se? E se acontecer tal coisa? A minha carteira está preparada para enfrentar? E não só a carteira, mas você está preparado para enfrentar? Você está preparado para perder 20% do seu patrimônio em poucos dias? Em um dia. Você está preparado psicologicamente para sofrer essa perda e manter a posição? E o outro lado também existe, né? Então, assim, agora que a bolsa está mais ou menos, né? Tem gente falando que vai para 40 mil pontos. Então, assim, com relação aos seus investimentos, você tem que tentar ser o mais frio possível, sabe? Você não pode deixar nem o otimismo exagerado influenciar a sua tomada de decisão e nem deixar o pessimismo exagerado influenciar a sua tomada de decisão. Você tem que procurar ser neutro. Porque se você fica muito otimista, você acha que aquilo vai durar para sempre e que
os R$1.000 que você colocou vão virar 100 mil em questão de semanas, e não é bem assim, né? A gente sabe que esses eventos improváveis, por mais improváveis que eles sejam, eles acontecem o tempo todo, então eles não são lá tão improváveis quanto as pessoas acham que eles realmente são. O que a gente procura fazer na nossa carteira para se prevenir desse tipo de cenário, tanto de crise econômica quanto desses eventos super improváveis, é montar uma carteira que seja boa em qualquer situação. Então a gente sempre analisa esses piores casos possíveis de se acontecer e ver como é que foi o desempenho da carteira que a gente tem hoje naquele momento. E aí a gente vê, será que esse risco, será que essa perda que eu tive nesse dia, eu tô disposto a perder? Será que essa perda tá de acordo com o meu perfil? Será que eu não ia surtar e vender tudo? Então, esse tipo de análise que é muito importante fazer. Então, quando você for montar a sua carteira, sempre leve em conta isso. Não adianta você ter um monte de coisas iguais, porque em cenários de crise ou tanto cenários bons, eles vão desempenhar do mesmo jeito. Se está subindo, ele vai subir, se está caindo, ele vai cair. Mas a ideia é que você tenha uma flexibilidade maior, que você tenha um desempenho que dependa até certo ponto do desempenho da bolsa, mas que não te deixe na pior caso a bolsa comece a cair. E a chave para isso é limitar a exposição à bolsa. A bolsa tem um risco bolsa, que é um risco substancial. Então, assim, se você tem muito investido em ações, isso pode ser um problema em uma situação de crise, porque você acha que está preparado para enfrentar as oscilações do mercado, mas na verdade você não está tão preparado assim. E se você opera mais ativamente no mercado, se você opera somente no lado comprado, ou seja, que você compra o ativo e espera que ele valorize para vender por um preço maior, em momentos de crise você tem que ter a frieza e o estômago de perceber essas situações e decidir, opa, acho que agora não é a melhor hora de continuar operando. Talvez eu devesse ficar fora para me proteger. Então, eu sei que esse tipo de tomada de decisão requer um certo desprendimento, né? Mas é importante que vocês comecem a pensar sobre isso, tipo, se realmente é uma oportunidade boa, se você não está correndo risco desnecessariamente, ou se você não podia estar aplicando seu dinheiro durante esse período de crise em alguma coisa que fosse ter um risco menor, mesmo com um rendimento menor, e aí quando a situação começar a reverter, voltar para o jogo. A gente preparou um e-book gratuito para download que mostra o que acontece durante as crises, e a gente deu alguns exemplos de como essa carteira que a gente falou, né, que a gente utiliza, teria desempenhado e como um fundo de ações teria desempenhado. Então a gente fez várias comparações. Eu vou deixar o link desse e-book gratuito aqui na descrição do vídeo, então é só clicar no link que você vai receber no seu e-mail. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha se você gostou do vídeo e deixe o seu comentário falando o que você faria se tivesse uma perda muito grande do seu patrimônio em poucos dias. Aproveita para nos seguir nas redes sociais, eu vou deixar todas elas aqui embaixo, que a gente sempre está colocando conteúdo novo por lá. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau.